Olá, bem-vindo à Reforça Educação. Eu sou a Moara e hoje vou resolver com você esse problema de viga com carga distribuída. Vou mostrar como que se encontra as reações de apoio, como se encontra os esforços cortantes e o momento fletor, com as equações e os diagramas. Bom, aqui eu trouxe um resuminho das equações que nós vamos utilizar, são as equações de equilíbrio de força, tanto na horizontal quanto na vertical, e as equações de equilíbrio de momento. Os equilíbrios nos pontos A e B têm que ser igual a zero. Por isso que está aqui que o somatório de momentos tem que ser igual a zero no ponto A e no ponto B. E também uma relação bem importante, bem interessante, que facilita o cálculo, é saber que a equação do esforço cortante ela é equivalente à derivada da equação do momento vetor. Bom, eu vou explicando e durante a explicação você vai entender melhor esses conceitos, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer, sempre que se tem uma carga distribuída, é transformar essa carga em concentrada, para que a gente consiga encontrar as reações de apoio. Então, eu vou redesenhar essa estrutura aqui e, em vez de colocar essa carga Q aqui, de forma distribuída, porque essa carga Q, para quem não sabe, ela é sempre distribuída por metro. Então, a unidade dela seria, por exemplo, quilonewton por metro. Então, a cada metro dessa viga vai ter uma distribuiçãozinha de carga, certo? Entendido esse conceito, nós precisamos saber que, para encontrar as reações de apoio, nós precisamos da concentrada dela, porque para as reações de apoio, nós vamos encontrá-las pelo equilíbrio das forças verticais, desequilíbrio das forças em Y, certo? Então, vamos guardar esse conceito por enquanto. E vamos concentrar essa carga Q. Essa carga Q, para ser concentrada, basta que a gente faça o seguinte. A gente sempre concentra a carga no ponto de equilíbrio dela, no centro de gravidade. Então, vou redesenhar aqui a silhueta da carga. Ó. Essa carga ela é um retângulo ou um quadrado, não sei, né? Vamos aqui, um retângulo. Sempre que a carga for um retângulo, a gente vai ter que o centro de gravidade dela é no meio. Então, a concentração dela, que ela vai gerar, também será no meio. Então, no meio aqui desse retângulo, nós vamos ter uma carga concentrada resultante. Então, eu vou botar de PR, que é a carga que resultante. Pegando toda essa distribuição e fazendo a concentrada dela, nós vamos ter essa carga resultante. E qual é o valor dela? O valor dela sempre vai ser a área da figura. Como a figura é um retângulo, vai ser a área do retângulo, que é a base vezes a altura. A base desse retângulo, a gente pode ver que é L aqui, ó, tá? Então, a gente vai ter que a base vai ser L, nós vamos multiplicar pela altura. A altura dessa carga é esse Qzinho aqui, certo? A altura da carga é sempre a intensidade dela, que nesse caso é Q. Talvez esse Q esteja aparecendo 9, vou botar assim para você entender que é um Q. Certo? Então, aqui vai ser a base, que é o L, vezes a altura, que é o Q. Pronto. Então, a gente já encontrou a concentrada, que é L vezes Q ou Q vezes L, certo? Então, essa é a força concentrada. Então, sempre que você tiver uma distribuição de carga, você faz a concentrada. E essa concentrada sempre vai ser a área da figura. Como é um retângulo, é base vezes altura, certo? Vamos lá. Agora, nós vamos fazer o equilíbrio das forças verticais. O equilíbrio das forças verticais deve ser igual a zero. E quais são as forças verticais que eu tenho nessa figura? As forças verticais que eu tenho nessa figura é a reação de apoio aqui, ó, devido ao apoio A, vai ser para cima. Então, nós vamos colocar RA. E a reação do apoio B, que também é para cima. Nós vamos colocar aqui de RB. E essa carga aqui, a gente transformou em um PR, né? Então, aqui nós vamos ter a concentrada PR. Vou colocar aqui PR. Então, essas são as três cargas verticais que nós vamos ter nessa figura. Então, o equilíbrio de momentos, o equilíbrio de forças verticais vai ter que ser feito com base nessas três cargas. Sempre que a gente vai fazer o equilíbrio de uma força ou de um momento, a gente tem que definir uma direção como positiva. Então, a gente pode definir essa direção para cima como positiva. Então, como eu defini aqui,
para cima, se a setinha for para cima, é porque essa carga vai ser positiva, certo? Então, vamos lá. O RA eu coloquei para cima. Então, nesse somatório de forças verticais, nós vamos ter que RA. E aí, a segunda carga que nós temos é o PR. Esse PR está para baixo aqui, ó. Ele está para baixo porque ele segue a convenção da carga distribuída. A carga distribuída está para baixo, então a resultante dela também vai ser para baixo. Então, como está para baixo, está contra a nossa convenção, então vai ser negativo, menos PR. E aí nós vamos somar com esse RB, que é a outra carga vertical que nós temos. E esse somatório, como a gente já viu, ó, FY, vai ter que ser igual a 0, certo? Isso aqui que a gente fez nada mais é do que o somatório das cargas verticais. E esse somatório tem que ser igual a 0. Pronto, essa é a primeira equação que nós temos que ter em mente. É a primeira equação que nós vamos separar. Pronto. Dessa equação não tem mais como eu fazer nada, não tem como eu obter mais nenhuma relação, certo? Então, nós vamos para as outras relações para que a gente consiga encontrar as variáveis que nós estamos procurando, que são as reações de apoio A e B. Uma coisa que a gente pode fazer também, ó, é deixar dessa forma. O PR a gente já encontrou que ele é aqui, ó, Q vezes L, né? Então, a gente substitui logo. Q vezes L, pronto, mais RB igual a 0. Pronto, a gente já deixa isso aqui guardado. E aí, vamos para a segunda equação que a gente pode obter. A gente já viu aqui, ó, que nós temos tanto as equações de equilíbrio, que devem ser respeitadas, quanto as equações de momento. Então, a equação do momento nos apoios tem que ser igual a 0. Então, nós vamos redesenhar aqui, ó, a viga e vamos fazer o momentozinho nesse apoio aqui. O momento nesse apoio, o momento em A, tem que ser igual a 0, certo? E aí, beleza. Aqui, na ponta, nós temos o RB. E no meio do vão, nós temos a carga concentrada aqui, que é o PR, certo? E ela vai ser no meio do vão, porque a carga distribuída está em todo o vão e a concentrada dela é no centro de gravidade da viga, que é exatamente no meio aqui do carregamento. Nesse caso, no meio do vão também. Então, aqui nós vamos ter duas distâncias, que é a distância da carga PR até o apoio, que vai ser L sobre 2, e a carga do apoio RB até o apoio A, que vai ser L, que é o vão, né? Nós podemos ver aqui nesse desenho aqui. O apoio B está a uma distância L do apoio A, e o PR está bem no meio do centro da viga. Então, vai ser a distância L sobre 2. Certo? Bom, feito isso, nós vamos aqui para outra equação agora, que é a equação do equilíbrio do momento. Vou trazer aqui um pouquinho para cá, que a gente faça desse ladinho aqui. Vamos lá. O equilíbrio do momento em A deve ser igual a 0. Mais uma vez, nós temos que definir um giro como positivo. Como nós estamos indo da direita para a esquerda, ó, nesse sentido aqui, nós temos que esse giro aqui é positivo, tá? Sempre que você tem uma viga, você tem duas convenções. Convenção de que da direita para a esquerda, ó, aqui em cima, viu? Estou desenhando. Da direita para a esquerda, o momento nesse sentido é positivo. E da direita para a esquerda, esse momento é positivo. Já da esquerda para a direita, esse momento é positivo, certo? Grava isso. E aí, como aqui nós estamos partindo desse sentido aqui, ó, da direita para a esquerda, nós vamos ter esse giro como positivo. Então, nós já colocamos isso aqui como positivo. E aí, vamos lá, traçar o equilíbrio de momento em A igual a 0. O momento, o que ele é o momento? O momento é a intensidade da força da carga vezes a distância até o ponto de referência. O ponto de referência nós temos que é esse ponto aqui, ó, o ponto A. Então, nós vamos ter aqui, ó, a primeira carga que vai gerar momento vai ser esse RB aqui, ó, RB. E o momento dela vai ser o RB vezes a distância até o apoio, que é o L, certo? Então, vai ser RB vezes L.
E tá vendo que a carga é para cima. Essa carga de RB é para cima. Então, ela vai girar nesse sentido aqui, que é o nosso sentido como positivo. Por isso que nós vamos deixar positivo. Já a segunda carga para gerar momento é esse PR. Ó, PR aqui, certo? Ele vai gerar um momento. E esse momento vai ser o quê? Vai ser o PR vezes esse L sobre 2. Então, eu vou deixar aqui, ó. PR vezes L sobre 2, que é a carga vezes a distância. Só que essa carga PR ele vai provocar um giro nesse sentido aqui, ó. E esse sentido é contrário ao giro positivo. Então, ele é negativo. Então, nós vamos colocar aqui, ó, momento que ele é negativo. E esse somatório, como a gente já viu aqui, ó, vai ter que ser igual a zero. Então, nós vamos igualar isso aqui a zero. Esse PR nós já encontramos aqui em cima, ó, que é o Q vezes L, então nós podemos substituir. Então, vamos colocar RB vezes L menos PR, nós vamos trocar por QL, e aí isso aqui vezes L sobre 2. Isso aqui vai ser igual a zero. E aí nós vamos ter que o RB vezes L vai ser igual. Vamos passar esse trecho aqui para o outro lado. Como estava negativo, ele passa positivo. Vai ser o quê? L vezes L, L ao quadrado, sobre 2. E aí nós vamos fazer o que? O seguinte. Agora, nós vamos reescrever o R e o B, nós vamos isolar ele, né? Então, do outro lado, nós temos que L ao quadrado sobre 2, e aí o L que estava multiplicando aqui, ele vai passar dividindo para o outro lado. Então, vou colocar aqui 1 sobre L. E aí, nós vamos cortar esse L com esse L. E o RB vai ser igual ao QL sobre 2. Então, nós já achamos aqui o apoio B. Pronto, a gente salva esse apoio B aqui. E aí, para achar o apoio A, basta que a gente jogue novamente nessa equação aqui, ó. Nessa equação aqui, ó, da equação de equilíbrio de forças verticais. Então, aqui nós já temos o QL e o RB a gente já encontrou que é QL sobre 2. Então, a gente só troca aqui. Então, vamos lá. RA menos QL mais RB a gente já troca. QL sobre 2 é igual a zero. E aí, vamos lá. Vou baixar aqui um pouco. Para resolver isso, a gente pode fazer o seguinte. Vamos deixar o RA isolado e vamos passar o QL para o outro lado. QL estava negativo, ele vai passar positivo. E esse QL sobre 2 que estava positivo passa negativo. Certo? A gente só passou para o outro lado. Esse termo aqui, a gente jogou para o outro lado, trocando os sinais. Claro, se ele trocou de lado, ele vai trocar os sinais. E aí, vamos resolver. Isso aqui, a gente pode deixar aqui sobre 2, e vai ser 2QL menos QL, certo? E aí, a gente vai ter que o RA é igual a 2QL menos QL, vai ser o próprio QL. E isso aqui sobre 2 também. Então, a gente já encontrou que a reação A também vai ser QL sobre 2. Olá, se você está gostando dessa aula até agora, eu peço que você curta o vídeo e se inscreva no canal, que eu vou continuar postando conteúdos desse tipo. Vamos continuar a aula. Então, nós encontramos que a reação A e a reação B vai ser QL sobre 2. Então, no momento, nós temos a nossa viga aqui com uma reação QL sobre 2 e a outra QL sobre 2. E a carga distribuída aqui em cima de Q, né? Pronto. Esse aqui é o nosso desenho. A partir desse desenho, nós vamos encontrar, então, os diagramas de momento e os diagramas de esforços cortantes, certo? Então, vamos lá. Acabou esse quadro aqui, vamos para o outro quadro. Vou fazer aqui embaixo. A primeira coisa que a gente pode fazer é fazer as equações de momento vetor, certo? As primeiras equações que a gente pode traçar. Como que a gente faz as equações de momento vetor? Para fazer as equações de momento vetor, você tem que definir seções na viga. Então, nós temos a viga e nós temos esse carregamento. A partir desse carregamento, eu posso definir uma seção interceptando esse carregamento, certo? Sempre que nós tivermos uma carga, nós temos que ter pelo menos uma seção.
Se a carga for pontual, nós temos que ter uma seção antes da carga e uma seção depois da carga. Se a carga for distribuída em todo o vão, nós temos que ter uma seção no meio da carga. Ó, aqui tem um apoio, aqui tem um apoio, aqui tem um apoio, aqui tem um apoio. Já se a carga fosse distribuída no meio assim do vão e eu tivesse ainda um espaço aqui entre os apoios e a carga, nós teríamos que ter 3 seções. Uma antes do carregamento, uma no meio do carregamento e uma depois do carregamento. Tá bem? Bom, definida essa parte teórica, vamos partir aqui para o nosso caso, que é esse caso aqui do meio, em que a carga está em todo o vão. Se a carga está em todo o vão, nós precisamos apenas de um corte na seção, só apenas uma seção. E aí nós vamos ter que fazer o equilíbrio de momento, descobrir os momentos em cada trecho. Ó, a gente cortando aqui, ó, a carga, nós vamos ter que desse lado esquerdo um pedacinho da carga e nós vamos ter o apoio aqui RA. Vou deixar aqui RA, tá? E aqui, esse espaço aqui, a gente vai desconsiderar, que a gente está vendo apenas esse primeiro trecho aqui. Então, nós temos que marcar também. Vou apagar isso aqui, vou levar isso aqui para cima. E aí, vamos ter o seguinte. Essa carga aqui, ela vai estar seccionada aqui. A altura permanece a mesma, que a intensidade da carga, só que a base da carga, ela vai ser variável. Então, vai ser uma intensidade X, certo? E essa intensidade X vai ter origem aqui. Aqui o X vai ser igual a zero. E, como nós queremos traçar a equação do momento, essa equação do momento vai até esse outro ponto aqui. Então, vai partir do ponto A até o ponto B. Então, o x ele vai iniciar em 0 no ponto A, em A, x igual a 0. E ele vai finalizar em B, onde x é igual a L. Pronto. Sabendo disso, nós temos que traçar uma equaçãozinha que represente o momento em cada um desses trechos aqui. Vamos lá. A equação do momento, então, nesse nosso caso, vai ser o seguinte. Nessa seção S, eu vou botar até aqui S. Nós vamos ter, ó, nós estamos indo da esquerda para a direita. Então, nós vamos ter esse sentido de giro como positivo. Nesse nosso desenho, dá para ver que nós só temos o quê? A reação RA para cima. E nós vamos ter que fazer uma concentrada dessa distribuição aqui. Então, nós vamos ter que ter uma distribuída para baixo aqui. Como a gente viu, a distribuída da carga concentrada, a concentrada da carga distribuída sempre vai ser a área dessa figura. Então, nesse corte aqui, nós temos que a área vai ser base vezes a altura. A base vai ser o x, ó, que ele sempre vai variar, e a altura vai ser o Q. O Q é invariável, certo? Então, nós vamos ter que a carga concentrada na seção S vai ser igual ao Q vezes o X, certo? Então, eu vou até redesenhar aqui para ficar mais claro. Aqui desse ladinho. Na seção S, nós vamos ter a reação de apoio RA, provocando o momento, e a carga concentrada aqui, PR, da seção, provocando o momento também. Então, sempre nós vamos pegar o momento agora nesse pontinho seccionado aqui. E aí nós vamos ter o quê? O RA vai provocar um momento nesse sentido. E esse momento vai ser positivo, como nós vimos, e ele vai ser o RA vezes a distância até a seção. Essa distância é uma distância x. Então, aqui na equação, nós já podemos colocar RA vezes x. E aí, esse momento ele vai estar sendo descontado desse outro momento provocado pela carga concentrada da carga distribuída, que vai provocar um momento negativo, que vai ser um giro nesse sentido aqui. Essa carga provoca um giro nesse sentido. Então,
nós vamos ter um momento negativo aqui, provocada pela carga PRS, que nós já calculamos que é QX. Então, nós colocamos QX. E esse QX ele vai estar a uma distância da seção S também. E essa distância vai ser o x sobre 2. Por quê? Porque a carga distribuída sempre vai se concentrar no meio do vão. Quando nós colocarmos a concentrada da carga distribuída, essa concentração sempre vai ser no meio do vão. Como nosso vão é x, então a distância vai ser x sobre 2. E a gente multiplica aqui por x sobre 2, tá? Bom, você já pode ir aí comentando o que você está achando da explicação até agora, se está dando para entender, tá? Estou tentando deixar de uma forma bem didática, estou desenhando bastante para ver se você entende. Mas, se você não estiver entendendo, por favor, deixe aí explicado, que aí eu tento melhorar a explicação na próxima vez, tá? Vamos lá. Então, nossa equação de momento vai ser essa aqui. Então, o momento no trecho S vai ser igual a RA de x menos QX vezes x sobre 2. Então, vai ser QX ao quadrado sobre 2. O RA a gente já sabe quem é. Então, vamos substituir ele. RA a gente descobriu que é o QL sobre 2. E aí, nós vamos ficar por x. E aí, vamos continuar aqui escrevendo a equação. Pronto, descobrimos a nossa equação de momento nessa viga, certo? Como essa viga só tem uma seção, essa equação vai ser válida para toda a seção. O que essa equação nos conta? Ela conta que na viga, nós temos a viga aqui, a cada distância x, nós vamos ter essa intensidade aqui de momento, certo? Cada distância x, o momento que nós podemos encontrar pode ser calculado por essa equação que nós encontramos, certo? Então, nós vamos ter o seguinte, quando o x é igual a zero, ou seja, quando ele é aqui na pontinha, no ponto A, x igual a zero, nós vamos ter que substituir nessa equação ms para descobrir qual seria o valor desse momento. Então, vamos lá. Nós vamos ter QL sobre 2, e aí vamos multiplicar por zero. Ó, vou só escrever aqui. Em A, ou seja, em x igual a zero, nós vamos ter que o ms vai ser igual ao QL sobre 2 vezes zero, menos o Q vezes o zero ao quadrado sobre 2. E esse ms vai ser igual a zero. Ok? O momento no apoio aqui vai ser igual a zero. E já se o momento for em B, esse L aqui, ó, a gente tem que o L é a distância, perdão, o X vai ser quanto quando estivermos no apoio B? Nós temos que o X ele inicia aqui em zero e ele vai aumentando à medida que eu vou para esse lado de cá. Então, quando chegar aqui, o X ele vai ser igual ao próprio vão, que é o L, certo? Então, quando eu chego lá na pontinha, o X é igual a L. E aí nós podemos substituir. Aqui, ó, em B, ou seja, em x igual a L, nós vamos ter que o QL sobre 2, nós vamos multiplicar pelo L. E aí vamos subtrair de quê? De Q vezes L ao quadrado sobre 2. Ó, só estou fazendo as substituições nessa equação aqui. Nessa equação aqui, tá? No lugar do x, eu coloquei L. No lugar do x, coloquei L. E aí, nós vamos ter que o ms vai ser igual ao QL ao quadrado sobre 2 menos QL ao quadrado sobre 2. Então, esse ms vai ser igual a zero. Também vai ser igual a zero. Então, aqui também vai ser o momento em B igual a zero. E aqui, o momento em A igual a zero. Ok, mas a partir daí não dá para a gente traçar o diagrama, né? A gente precisa traçar um desenho aqui, um diagrama
dessa carga. Como que a gente vai traçar esse diagrama de momento? Nós já temos essa equação e a gente pode traçar o diagrama colocando pontos de interesse, né? O ponto de interesse que eu vou colocar é esse ponto no meio do vão, onde o x, aliás, é igual a L sobre 2. Quando x é igual a L sobre 2, vamos colocar em x igual a L sobre 2, nós vamos ter que o ms vai ser igual a Q L sobre 2 vezes L sobre 2, menos Q vezes L sobre 2 ao quadrado sobre 2, certo? E aí nós vamos ter o seguinte, esse ms vai ser igual a QL ao quadrado sobre 4 menos QL ao quadrado sobre 4 sobre 2, certo? Isso aqui a gente já pode transformar, então, em sobre 8, né? Bom, isso aqui eu não vou resolver isso aqui. Você pode fazer aí na sua casa. Aqui, ó, o L ao quadrado é L ao quadrado. E aqui, 2 ao quadrado é 4. E isso aqui vai estar sobre 2. Então, vai ser QL ao quadrado sobre 8, tá? Só fração simples mesmo, eu resolvi. E aí, nós vamos aqui ver essa subtração. Vou deixar aqui o menos. Perdão, não vou deixar o menos, não. Vamos deixar aqui embaixo o 8. E aqui vai ser, então, 2QL ao quadrado menos QL ao quadrado. E aí nós vamos ter que o ms vai ser igual a 2QL ao quadrado menos QL ao quadrado, vai ser QL ao quadrado. E isso aqui sobre 8. Então, nós vamos ter que, no meio do vão, nós vamos ter um momento, ó, em L sobre 2 vai ser QL ao quadrado sobre 8, tá? E aí, a gente já tem esses 3 pontos aqui de identificação de momento. Como saber qual é o desenho dessa distribuição? Primeira coisa que você tem que saber é que no diagrama, eles sempre vai ser com base em uma função. A nossa função do momento vetor, ela é uma função quadrática. A gente pode ver aqui, ó, que é um x ao quadrado, certo? E aqui também vai ficar ao quadrado, porque esse x aqui, ele sempre vai depender do vão L. Então, sempre vai ter um L vezes L. Então, vai ter um L ao quadrado aqui, certo? Então, nós sabemos que nossa função ela é uma função quadrática. Sendo uma função quadrática, nós temos que essa função ela vai ter uma forma parabólica, porque a nossa função quadrática sempre é parabólica. Ó, x ao quadrado vai ser uma parábola. Se fosse só x, uma função de x, só x, é uma função linear. Se fosse uma função ao cubo é uma função nesse estilo aqui. Então, nós temos que saber que, dependendo do grau da função, nós vamos ter um estilo de gráfico. Então, no nosso caso, como é uma função quadrática, nós vamos ter uma parábola. Como a nossa parábola inicia em 0 e finaliza em 0, como a gente viu aqui, ó, o MA é igual a 0 e o final também é igual a 0. Então, nós vamos ter uma parábola que vai ter um ponto máximo. Nesse caso, o ponto máximo é no meio. Nossa parábola vai ser assim. Esse é o diagrama de momento vetor. Por que que ele é no meio? Porque nossa carga está distribuída em todo o vão, no meio do vão. Então, nesse caso, o máximo dela vai ser no meio. Mas nem sempre vai ser no meio, tá? Nesse caso específico, em que a carga é distribuída em todo o vão, ela vai ser no meio. E como a gente já descobriu, ela vai ser QL ao quadrado sobre 8. Então, esse é o nosso diagrama de momento vetor. No diagrama de momento vetor, o desenho sempre vai ser uma parábola. Então, basta que você encontre o momento máximo, que nesse caso é o momento do ponto do vão, e trace essa parábola, indo até o momento máximo e retornando até o apoio, certo? Então, esse é o nosso diagrama de momento vetor.
Já para o diagrama de esforço cortante, a gente pode fazer com aquela relação do início que a gente já viu. O esforço cortante, a gente chama de V, ele é sempre a derivada do momento fletor, certo? Então, a gente já descobriu que o nosso momento fletor, ele é essa equação aqui de cima, ó, de QL sobre 2 vezes x menos QX ao quadrado sobre 2. Então, a gente reescreve aqui. QL sobre 2 vezes x menos QX ao quadrado sobre 2, certo? E aí a gente tira a derivada em função de x aqui dessa equação. Vamos lá. Opa! Relembrando o que é derivada, né? Para derivar isso aqui, a gente sabe que a derivada de x é 1. Então, quando a gente deriva esse x aqui, fica QL vezes 1 sobre 2, certo? QL sobre 2, a derivada de x é 1. E aí a derivada, o Q sobre 2 é uma constante, vou só repetir. E a derivada de x ao quadrado? A derivada de x ao quadrado, eu desço o 2, então vai ser o 2x, certo? Bom, não vou ensinar a derivação aqui, tá, gente? Espero que você saiba fazer essa derivada. E aí, vamos lá. Continuar. Isso aqui vai ser, então, QL sobre 2 menos esse 2 aqui, corta com esse outro 2, QX. Pronto. Esse aqui vai ser o nosso valor do esforço cortante. Basta fazer desse jeito aqui, certo? E aí, para a gente traçar agora o diagrama, a gente pode fazer o seguinte. A gente traça o diagrama, a gente pega aqui quando o x é igual a zero, nesse ponto aqui, x igual a zero, nós vamos ter que o v vai ser igual a QL sobre 2 menos Q vezes zero. Ou seja, o v vai ser QL sobre 2, que é o próprio valor do apoio RA, tá? Sempre nesse tipo de exemplo, em todos os exemplos, o primeiro esforço cortante é o valor da reação, RA. Então, aqui nós temos a reação RA. E aí a gente traça isso para cima, que é positivo. Ah, esqueci de falar, aqui no momento fletor, a gente sempre traça o positivo para baixo. Por isso que eu deixei nesse sentido aqui. E no esforço cortante, a gente sempre traça o positivo para cima. Por isso que está aqui, nesse sentido aqui. E isso aqui, ele vai ser... Primeiro, ele vai ser esse valor aqui para cima, né? A gente já traçou o primeiro esforço. E aí ele vai fazer o seguinte, nós vamos ter uma variação dele, que ele varia em função de x. Se a gente tem uma variação em função de x, o que a gente vai ter? Como a gente já viu, quando uma função varia em função de x, nós vamos ter uma equação linear, seja nesse formato ou nesse formato, certo? Que é uma função, é algo em função de x. Então, o diagrama vai ter essa forma. Aqui nós podemos ver que, à medida que x aumenta, esse valor do v ele vai diminuir. Aqui, ó, nós temos o QL sobre 2, que vai estar sempre descontado do QX. Então, à medida que esse x vai aumentando, ou seja, à medida que eu vou andando aqui para a direita, esse valor aqui, que nós temos aqui no início, é QL sobre 2, ele vai diminuindo. Se ele vai diminuindo um pouco a cada um ele vai diminuindo assim, ó. Sempre eu vou estar descontando um pouquinho. Ele vai estar descontando, então nós vamos ter uma equação linear e o diagrama dela vai ser decrescente, nesse formato aqui, ó, que eu sempre vou estar decrescendo aqui nesse valor de V, certo? Ele sempre vai estar num valor... eu sempre vou estar tirando um pedacinho do valor dele, né? E nós vamos tirar tanto até o momento em que ele fique igual a zero.
Ó, e como saber quando que esse valor de V é igual a zero? Tem um princípio aqui na carga distribuída que é o seguinte: quando o momento vetor é máximo na carga distribuída, o nosso esforço cortante ele assume o valor de zero. Então, no momento máximo, na posição em que o momento vetor é máximo, o esforço cortante é igual a zero, certo? Então, nós temos aqui, o momento é máximo no meio do vão. Então, o nosso momento vetor ele vai decrescer tanto até o meio do vão em que ele até o meio do vão onde ele atinge o valor zero, certo? Vou botar aqui o meio do vão, ele atinge esse valor zero aqui, certo? Pronto. Para ver isso, é só a gente substituir aqui, ó, nessa equação aqui de V. Aqui é L sobre 2. Quando o V estiver em L sobre 2, nós temos que L sobre 2 vai estar menos Q vezes o x. E o x é o quê? L sobre 2. E isso aqui a gente já viu que é zero. Isso aqui menos isso aqui é zero, certo? Então, aqui nesse meio, nós vamos ter L sobre 2. Em L sobre 2, então, o V é igual a zero, certo? Pronto, agora a partir daí também, a gente sabe que isso aqui vai continuar decrescendo até chegar aqui no apoio B. No apoio B, se a gente quiser encontrar esse valor, é só novamente a gente trocar na função. No apoio B, o V vai ser igual ao QL sobre 2 menos o Q vezes o X. O X no apoio B é o L, certo? Que é no fim do vão. Aqui o X é igual a L. Então, esse V vai ser igual a menos QL sobre 2. Tá bem? Se você fizer essa subtração, você vai encontrar esse valor aqui, tá? Então, aqui vai ser mais QL sobre 2 e aqui menos QL sobre 2. Certo? Essa é uma forma da gente encontrar os diagramas de esforço cortante apenas pelas equações. Tem uma outra forma que eu acho até mais interessante de fazer, que é o seguinte. A gente tem aqui a nossa viga, né? Nós temos aqui a reação RA. RA. E aqui a reação RB. E aqui nós teríamos aqui a carga distribuída, né? O esforço cortante, ele é o esforço que mede a intensidade dessa carga cortante realizar um corte aqui na viga, né? Então, aqui, ó, nós temos o RA nessa direção, vai fazer um corte para cima. Se a gente tivesse... E aí, no caso, a carga distribuída vai ter uma resultante que vai fazer um corte para baixo. Então, a viga vai estar tendo essas duas direções de esforço cortante, sempre no sentido de cortar a viga mesmo. Então, a intensidade de esforço cortante sempre vai ser o somatório aqui dessas cargas verticais, certo? Então, nós vamos ter o seguinte. Aqui, se a gente quiser traçar o diagrama do momento vetor, perdão, do esforço cortante, a gente vai ter o seguinte. Esse RA, ele vai me gerar esse esforço para cima. Então, nesse ponto aqui, nós temos o RA, que é a única carga vertical que eu tenho nesse ponto inicial. Essa carga distribuída, quando ela vai ser distribuída por metro, né? Então, ela precisa de distância para que ela exista, né? Então, nesse ponto inicial, ela não vai gerar nenhum carregamento, nenhuma distribuição. Mas se a gente fizer um corte nela aqui, ó, como a gente fez na seção, né? Ela vai gerar uma distribuiçãozinha aqui, que vai ser igual ao Q
vezes o x, né? O Q vezes a base aqui. Esse QX, como a gente viu, vai aumentando à medida que eu vou para a direita. Então, essa distribuição aqui, esse esforço cortante, ele vai aumentar também à medida que eu vou para o lado. Então, aqui a gente vai ter, primeiro, o RA. Nesse ponto aqui ainda não tem uma distribuição de carga, mas a partir do segundo pedacinho aqui, eu já tenho uma distribuição de carga. Então, esse RA, se tivesse só ele seria sim o esforço cortante. Só como eu tenho a aplicação da carga distribuída, eu vou ter concentradas nesse estilo aqui, ó, que vão cortando a viga, e esse corte vai aumentar de intensidade à medida que a carga vai para a direita. Então, aqui, a partir daqui, a gente já pode traçar esse diagrama, o mesmo diagrama de esforço cortante. Entendeu? Então, vou apagar aqui. E aí, a gente obteria o mesmo esforço cortante. Só considerando que no início eu tenho só RA, e esse RA vai estar sempre sendo descontado à medida que eu vou aumentando a base da carga distribuída, certo? E para saber que aqui é RB, no final, sempre vai ser o valor de RB também. Porque se a gente fosse cortar a partir desse outro lado, a gente só teria nesse ponto o RB. Então, o esforço cortante no apoio vai ser o valor desse próprio apoio, quando o apoio está no final da viga, certo? Então, é até uma forma de você verificar. Sempre no final, você tem que ter os valores dos apoios, RA e RB, tá? E por que aqui ficou negativo para esse apoio? Porque é o seguinte, para o esforço cortante, eu tenho uma convenção diferente. Aqui é positivo e aqui é negativo, porque no esforço cortante, nós temos o seguinte, da esquerda para a direita, para cima é positivo. E já da direita para a esquerda, para baixo é positivo. Então, aqui o RB, como a gente já viu, ele tem sentido para cima. Então, como ele é contrário à convenção usual, ele fica negativo, certo? Essa é a convenção de esforço cortante, tá? Acho que eu joguei um monte de informação, né? Talvez não dê para absorver todas, mas eu espero que pelo menos os conceitos estejam sendo absorvidos, tá? Então, é isso. Esses são os diagramas de momento fletor e o diagrama aqui embaixo de esforço cortante. Esse é o diagrama de esforço cortante. Nesse caso genérico aqui, em que uma viga recebe uma carga distribuída Q distribuída no seu vão L, certo? Então, só para recapitular, nós temos as reações RA e RB igual a QL sobre 2, e nós temos a equação de momento fletor desse carregamento é QL sobre 2 vezes x menos QX ao quadrado sobre 2, cujo diagrama fica esse aqui, e o esforço cortante, nós temos a equação igual a QL sobre 2 menos QX, e o diagrama fica esse aqui, tá? Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva no canal. Comenta aí o que eu poderia melhorar para que você tivesse entendido melhor, né? E se você quer mais vídeos desse tipo, se você quer mais aulas nesse sentido, eu peço que você se inscreva aí no canal, que eu vou continuar lançando aulas com resoluções de resistência dos materiais, tá?